Rápida ação da polícia e a prisão já do José Hamilton Campos da Silva, de 29 anos de idade, após o homicídio que foi registrado no bairro Verdinho. Uma história, delegado André Milanese, muito mal contada pela mulher, a Cirlei, a esposa do José Andrade, que foi a vítima, de 54 anos. E aí, delegado, então na verdade não foi assalto coisa nenhuma, foi na verdade mesmo um homicídio. Como é que tudo aconteceu? O que a polícia apurou? O fato ocorreu no sábado à noite, ali no bairro Verdinho, né? A vítima, o José Carlos, estaria chegando de viagem, estaria 12 dias fora, ele trabalha caminhoneiro. E ao chegar de viagem em casa, onde estava a esposa aguardando, ele teria sido surpreendido por um assaltante. Essa é a versão da esposa. Um assaltante com uma faca, teria 2 pessoas na rua esperando esse assaltante, teria entrado em luta corporal com a vítima, José Carlos, esfaqueado a vítima e teria fugido. A esposa teria fugido durante o assalto, pedido de socorro para familiares, e o assaltante acabou fugindo. Só que os próprios policiais civis e militares que estiveram ali começaram a ver várias incongruências, várias coisas que não batiam com o relato dela. Principalmente a situação da casa, muito sangue na casa, não se resumiu a facada a sua morte, depois se verificou que teve golpe de foice, golpe de martelada, foi um crime bem violento. Mas mesmo assim essa esposa, Cirlei, estava ratificando, estava sustentando essa versão de que tudo não passaria de um assalto. Esse depoimento ela confirmou ainda na delegacia, para o delegado de plantão. E só que as investigações prosseguiram no domingo, na segunda-feira, com o apoio também do delegado Jorge Geraldi, que tem um apoio para a nossa divisão. Nós estivemos lá no local, foram feitos vários levantamentos, até que veio a informação, que já surgiu já no dia dos fatos, de que a vítima poderia ter um amante, que a esposa da vítima poderia ter um amante, e esse amante poderia ter sido surpreendido pelo marido, que chegou de viagem, o caminhoneiro que chegou de viagem e acabou sendo assassinado. E se chegou a um possível pessoa que seria esse amante da esposa da vítima, como uma pessoa do Nordeste. Nós fizemos várias incursões ali naquela região, no sábado, no domingo, segunda-feira à tarde, e acabamos identificando essa pessoa. O nome dele é José Milton dos Santos da Silva, de 29 anos, ele é natural do estado do Maranhão, e se confirmou que ele era realmente esse amante da Cirlei, da esposa da vítima. No primeiro momento ele só confirmou essa relação extraconjugal, mas negou o homicídio, mas feito a delegacia, foi conversado bastante com ele, mostrado as provas, e ele acabou confessando, disse que realmente foi ele o autor do homicídio, que ele estava na casa ele tinha passado aquele dia inteiro na casa da Cirlei, lá na casa da vítima, tomando vinho, namorando com ela, e foi surpreendido pela chegada do marido. O marido sempre, quando chegava de caminhão, ligava para a esposa ir buscar na empresa. Dessa vez ele, já suspeitando, ele veio caminhando para flagrar a situação, e realmente flagrou a situação. E esse jovem, esse maranhense, acabou entrando em luta corporal. Ele alega que levou uma cadeirada, uma paulada, mas na verdade ele realmente, mesmo que ele fosse defender, ele acabou exagerando. Ele ultrapassou aí o limite da legítima defesa, desferindo essa facada na barriga, golpe de foice na cabeça, martelada, foi usado também um pé de cabra, e depois teria fugido. Então a informação se confirmou, nós trouxemos a esposa, a Cirlei, para cá. Ela também no começo mentindo, insistindo na mentira, mas depois de nós mostrarmos a versão já do José Milton, ela acabou confirmando que realmente isso ocorreu, que ela não esperava que o marido fosse chegar, que estava com um amante. Só que ela está dizendo que não, jamais imaginou que o amante fosse praticar esse homicídio, que é uma hipótese que nós ainda estamos verificando, que é possível que a esposa possa ter armado alguma coisa para matar o marido, mas no primeiro momento ela nega, Cirlei nega, e esse José Milton, que é o autor da facada do crime, também nega que tivessem preparado, premeditado qualquer coisa. Foi realmente uma situação de flagrante, nervosismo, discussão que acabou no homicídio. Ontem à noite ainda nós solicitamos a prisão temporária, já que esse José Milton não estava mais em situação em flagrante, e graças aí à agilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Criciúma, esse mandado prisional saiu ontem à noite. Nós cumprimos essa prisão temporária de 30 dias. Então o José Milton está preso, já que a população ali do bairro estava muito solicitando a justiça. Houve movimento aí de cartazes na frente da casa, no próprio enterro, pessoas bradavam justiça, a polícia precisa resolver esse caso logo, porque todo mundo sentia que havia algo a mais nessa história. Então, acho que a polícia fez o seu papel, prendeu o autor do homicídio, ele está preso, o autor confesso. A investigação vai prosseguir para ver se a Cirlei tem algum envolvimento.
Hoje, à tarde, nós já pegamos o José Milton no presídio e descobrimos onde ele escondeu a faca do crime. Ele tinha enterrado a faca do crime nos fundos de uma casa, achamos essa faca, a roupa que ele estava usando, que estava suja de sangue, que ele tentou picar e jogar fora, recuperamos essa roupa. O celular da vítima, do José Carlos, que ele jogou no mato, nós recuperamos o celular, então a polícia está agindo. E agora, simplesmente, só falta esclarecer se houve ou não participação da Sirlene nesse homicídio. De qualquer maneira, delegado, não haveria já uma participação pelo fato de ela ter inventado essa história desse assalto, ou seja, sendo que ela sabia que quem estava, na verdade, era um amante, né? Não era um assaltante. Na verdade, nem estava, né? Ela já tinha até levado embora. Né? Isso. Assim, para ela participar do homicídio, ela teria que ter uma vontade, uma premeditação, ou participar diretamente do crime, né? O fato dela ter mentido para a polícia pode configurar em outro crime, um falso testemunho, alguma forma de dificultar o trabalho investigativo, né? Que a gente vai ter que analisar qual realmente foi a motivação dela, né? Mas o homicídio em si, ela vai ser indiciada no homicídio se a gente comprovar que realmente ela premeditou, ela preparou todo o esquema, ficou aguardando o marido chegar para praticar esse crime. Daí isso é a investigação que vai prosseguir. Nós aprendemos alguns celulares do autor, tentar ver se a gente extrai algum áudio, alguma coisa, deles combinando alguma coisa nesse sentido. A princípio não achamos nada, mas vamos tentar fazer perícias no celular para identificar isso. Mas nesse primeiro momento o que nós temos é o autor do homicídio, desse grave homicídio qualificado aí pelo motivo fútil e pela crueldade no meio da prática, né? A gente foi uma carnificina no interior da casa, muito sangue, uma cena bem feia. O laudo cadavérico da vítima, bastante lesões sérias na cabeça, no abdômen. Então, um caso bem grave. A gente sente aí pela perda de um trabalhador, uma pessoa honesta que estava trabalhando, que chega em casa e é surpreendido e morto, mas o trabalho da polícia foi feito. O autor está preso e agora vamos verificar se a esposa teve algum envolvimento ou não. E o João está aqui, né, na delegacia, na DIC, veio prestar depoimento para a polícia, né, e aceitou conversar com a nossa equipe. João, como é que foi, né, a situação ali, né? Conta pra gente, ele chegou mesmo de surpresa, vocês não esperavam? Em primeiro lugar, eu peço desculpa para a família dele, para a família dela também, que eu nunca não desejei mal para fazer nem com ela, nem com ele, que eu nunca fiz com ela mesma. Sobre o relacionamento que eu estava tendo com ela, eu estava tendo. Eu não vou mentir, eu estava tendo uma relação com ela. Eu tinha muita vontade dela me apresentar ela para a família dela, mas só que ela nunca não chegou a me apresentar para a família. Sempre ela comentava muito sobre o filho dela, só que ela nunca não me comentou. Ela comentava muito sobre o filho dela e eu tinha muita vontade de conhecer ele e a família dela, mas só que ela sempre dizia, não, tem calma que eu vou apresentar a tua família ainda para ela, para você. Aí, no momento que ele chegou, nem esperava. Foi surpresa de hora para outra. Aí, o que foi que aconteceu no momento? Porque sempre eu já tinha visto ele ameaçando ela várias vezes e ela estava na justiça também com ele, sobre o divórcio. Ele já tinha ameaçado ela muitas vezes, eu também vi essas ameaças também, ele fazendo para ela. E no momento que ele chegou, e eu estava bem próximo à janela, eu tentei até fugir, foi na hora que ele me acertou a cadeira, tentei a cicatriz aqui na minha cabeça, e foi na hora que eu reagi, na hora que eu parti que eu fiz homicídio. Certo, você já sabia que ela era casada, quanto tempo mais ou menos você estava com ela? Ela estava separada dele já há uns 5 meses. Eu já estava tendo um relacionamento uns 3, 4 por aí, o mínimo. Assim, quando ele se separou, que eu já conheci com amizade com ela lá no bairro onde eu morava. Aí depois que eu comecei a ter relacionamento com ela. Certo. E aí, no momento que ele chegou, ele foi para cima de ti, ele se descontrolou, como é que foi? Não, no momento que ele chegou, ele pulou uma porta que tem lá na casa. Que quando ele pulou, eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu até pensei de conversar ainda com ele no momento. Aí foi na hora que eu fiquei sentado na sala, na espera. Eu até para me ver se eu conversava com eles. Aí eu já deixei uma janela até preparada para me pular. Só que na hora que ele me vistou, ele disse... E esse rapaz, foi na hora que eu fui tentar conversar com ele, já tinha pegado a cadeira para reagir em cima de mim. Foi na hora que eu fui tentar pular a janela, ele me acertou. E nessa hora a mulher saiu. Aí eu imaginei, se ele não, que ele sempre ameaçava ela, e eu disse, não, se eu fugir, ele vai matar ela, vai acabar matando ela, porque já tinha várias ligações que ele já tinha ameaçado, e vendo eu naquele momento lá, aí se eu fugisse, o que ia acontecer? Ia acabar matando ela. Aí o que foi que eu fiz? Uma legítima defesa, já que ele tinha me acertado no momento, aí já que não deu para me fugir, eu peguei e atingi ele com a primeira facada. Foi no momento que ele correu e veio com ferro e me atingiu na minha cabeça, primeiramente. Primeiramente foi nas minhas costas, isso, que tem a cicatriz. E a segunda que foi com ferro, foi na hora que ele veio com ferro que me atingiu.
Tá, e aí você pegou o ferro dele e começou a agredi-lo também. Isso. Na hora que ele me acertou o ferro, quase eu caía no chão. Me deu uma tontura. Foi na hora que eu fui tombando no chão, foi na hora que eu me suspedi, foi na hora que o ferro soltou da mão dele, foi na hora que ele correu, foi na hora que ele correu para onde ele ficou caído. Tinha uma porta do meio, a porta lá fechou, foi na hora que eu cheguei por trás, atingi ele por trás. Aí foi na hora que ele caiu onde ele ficou. E aí você continuou batendo? Aí quando ele caiu, ele suspendeu a perna. Aí quando ele suspendeu as pernas, aí eu dei, porque a foice é grande, eu acabei dando uma nas pernas dele e chegou a atingir o rosto, a foice. E aí depois você pegou um martelo também? Justo, por causa que tinha um martelo bem em cima, onde ele estava bem próximo, lá tinha os materiais dele, tinha os materiais de coisa lá que eles usavam. Eu acabei pegando e apenas eu joguei. Quando eu joguei, aí só que eu não cheguei nem no momento pensando que ele estava morto. Aí eu peguei e já fui sair. Mas para fazer tudo isso, você não estava com vontade mesmo de matar ele? Nunca tive essa intenção nunca na minha vida. Nem no meu lugar que eu moro, não tenho confusão, treta com ninguém. Imagina pra cá que o meu incentivo foi para me trabalhar e na hora que aconteceu isso, assim, nunca eu esperava de ir. E a Cirlei, ela ajudou o que nessa situação toda? No momento ela não estava, ela chegou a sair para fora. Ela não fez nada para participar? Ela ficou muito assustada, Eu conheço ela muito assustada, ela ficou muito assustada mesmo no momento. Não foi planejado então por ela? Não foi. Nem por ela, nem comigo, eu não estava nem esperando. Me arrependo demais, esse arrependimento de matar. Aí, portanto, o depoimento, né, do José, neste momento, né, ele veio aqui prestar esse depoimento para a polícia, se arrepende agora, né, neste momento. Houve, de fato, né, muita agressão aí por parte dos dois. Até o José aqui não está com tanta marca, ele disse que tem uma cicatriz aqui, a gente não pôde ver, ele está algemado até, né? Mas, assim, aparentemente não... Está aqui em cima. Aparentemente não tantas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, né? É claro que perto do que foi a vítima nem se compara, né? Mas sim, mas tá aí, portanto. A explicação, né? A gente deu aqui o espaço também para ele falar, né? O José já está preso temporariamente, né? Você estava aqui há quanto tempo, José? Já ia fazer 3 anos agora em janeiro. Você trabalha com o quê? Trabalho na área de pintura. Na área de pintura. Tá certo, então. Tá aí a palavra do José e o nosso programa escutando aqui, né? Com exclusividade aqui, o autor destes fatos, né? E o delegado André Borges Milanese também já está tomando mais depoimentos, enfim, vai cruzar mais informações para que tudo seja anexado ao inquérito policial, pois não? Mas o que eu tenho para falar, o que aconteceu foi desse mesmo jeito, desse fato que aconteceu, foi desse jeito mesmo. Dessa forma que... Você está arrependido? Demais. Nunca pensei de fazer um negócio desse, mas foi porque legítima defesa aqui. Se eu não fizer, se eu fugisse, como eu estava tentando fugir, ela ia ficar, ele ia acabar atingindo ela, ia matar ela. Que nem ele sempre falava na ligação que ia matar ela. Quando ele existisse na face da terra, ele ia matar ela. Aí eu pensei nisso aí também. Ele disse, não, se ele vai matar, se eu fugir, ele vai acabar matando ela e depois vai me matar também. Isso aí que eu pensei. Você é apaixonado pela Cirlei? Eu não vou lhe mentir, eu gosto dela, eu não gosto de verdade. E agora, segue a relação? Como é que vai ser? Vocês já conversaram? Justiça! 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 Justiça!